Esse episódio bizarro de Bob Esponja, você já parou pra pensar se Bob Esponja realmente foi sequestrado quando foi levado para a Fenda da Pedra? Tá, eu sei que essa teoria parece bizarra, mas esses dias eu tava lembrando desse episódio e decidi rever e entender o que acontece de fato nesse episódio. E com certeza você se lembra desse episódio como um dos episódios mais estranhos de Bob Esponja. E é nesse episódio que Bob Esponja vai para o fundo do oceano, e lá aparece um monte de animais estranhos. E depois que eu vi, eu percebi que tudo que aconteceu no episódio foi tudo proposital. O episódio começa com Bob Esponja e Patrick esperando o ônibus depois de ter saído do mundo da luva. E só um detalhe nessa cena, que acontece um erro de animação, que em uma fração de segundos o Bob Esponja fica sem o braço. Ao entrar no ônibus, o motorista pede o dinheiro da passagem, e Bob Esponja então se vira para procurar a carteira no bolso. Mas quando ele se vira, ele fica toda hora batendo no motorista com um balão de luva. Deixa eu pegar minha carteira. Não, pera, deixa eu olhar do outro bolso. Não, Patrick. E como você pode perceber, o motorista fica extremamente puto e acaba perdendo a paciência e manda o Bob Esponja se sentar. E eu tenho a impressão que o Bob Esponja fez isso tudo de propósito, Bob Esponja sendo Bob Esponja. Na viagem, Bob Esponja e Patrick ficam conversando sobre o que ganharam no mundo da luva. E logo depois, Patrick vê uma placa que percebe que está saindo da fenda do biquíni. Onde é deixando a fenda do biquíni? Onde você viu isso? Eles então acabam parando em um lugar chamado Fenda da Pedra. E já podemos perceber que, diferente da Fenda do Biquíni, a Fenda da Pedra aparentemente já é um lugar muito esquisito. O motorista então acaba expulsando os dois e eles ficam perdidos num lugar muito estranho, sombrio, onde não tem luz e nenhum barulho. E logo em seguida Patrick vê um banheiro e eles ficam sem saber qual usar. E mesmo num lugar sombrio e sinistro, o desenho não perde o seu humor. É só esperar alguém sair e aí a gente fica sabendo. É melhor esperar mais alguém sair. Bob Esponja manda Patrick esperar e avisar quando o ônibus aparecer. E Bob Esponja vai no único lugar que tem luz para saber o próximo horário do ônibus. Tudo bem. Espere o ônibus, me avise se ele vier. Eu vou pegar o horário do ônibus. E quando ele tá indo, pro azar dele, o ônibus aparece e leva o Patrick. Bob Esponja, o ônibus já chegou! Bob Esponja tenta alcançar o ônibus, mas para a tristeza dele, ele não consegue. E algo que é estranho nessa cena é que o Patrick não avisa que o ônibus chegou e nem sequer pede o motorista para parar o ônibus. Ele só chega a ficar gritando. E então Bob Esponja decide ficar no ponto e esperar o ônibus. Só que ele vê que seu sapato está desamarrado, então ele amarra. Mas quando ele termina de amarrar, o ônibus chega e deixa ele para trás antes que ele pudesse entrar. Logo depois, seu balão de luva escapa e Bob Esponja pula para tentar pegar o balão. Mas enquanto ele pula, aparece outro ônibus enquanto ele estava no meio do pulo. Só que então sai um cara estranho do ônibus e sai para pegar o balão de luva. Bob Esponja corre atrás para tentar pegar o balão, mas acaba fracassando. Então ele desiste e volta para o ponto de ônibus. E digamos que faltando literalmente 1 metro de distância para chegar no ponto, outro ônibus aparece e deixa antes que Bob Esponja pudesse entrar. E já logo em seguida ele vê uma máquina de doces e começa a ficar com muita fome. Ele então decide ir até a máquina. Apesar de toda vez que ele fica distraído aparece um ônibus, mas dessa vez ele estava esperto. Bem, é o que ele pensou. Pudinho. Ei! Espera! Mas pelo menos ele consegue tirar o doce da máquina. Então quando ele ousa pegar o doce, aparece outro ônibus e sai rapidamente. Isso com certeza só foi para tirar uma com a cara de Bob Esponja. Pra piorar sua situação ainda, aparece um cara estranho e pega seu doce. Ele então tenta correr atrás dele, mas enquanto ele corre, aparece 3 ônibus praticamente chegando ao mesmo tempo. Logo ele pensa numa forma de conseguir pegar o próximo ônibus, que é simplesmente colocando um falso Bob Esponja. Mas para a sorte dele, o falso Bob Esponja cai e o motorista acelera o ônibus e deixa ele para trás. E ele até tenta se disfarçar de banco. E o tanto de vezes que o Bob Esponja xinga o motorista é... Depois de seu plano não dar certo, ele então decide ir para a estação de ônibus, só que a fila estava gigantesca, e quando chega a sua vez ele perde o último ônibus e o vendedor de passagens fala que não haverá mais ônibus até de manhã, e as luzes da estação acabam desligando. Ele até usa a luva lanterna, mas também desliga. E nessa situação, Bob Esponja estava completamente numa escuridão, sozinho, sem saber o que fazer. E esta não é uma escuridão normal, é uma escuridão bem avançada.
até que ele ouve um barulho que parece um peido. Ele então fica assustado e sai correndo desesperado, até que ele bate em uma parede e aparece o mesmo cara do ônibus e acontece que ele conseguiu pegar seu balão de luva. No início, Bob Esponja faz até um comentário irônico, mas depois ele percebe que o cara estava tentando realmente ajudar e ele amarra o balão na mão do Bob Esponja. E ele então sai da fenda da pedra flutuando e finalmente consegue voltar para sua casa. Eu sei que esse episódio você só deve achar mais um episódio que passou despercebido quando você era criança, mas vamos analisar comigo. Primeiro que o Bob Esponja deixa o motorista extremamente puto e o motorista manda ele se sentar. E ele leva Bob Esponja e Patrick para a fenda da pedra. Até aí tudo normal, nada demais. Mas quando chega lá, o motorista só leva embora o Patrick e deixa Bob Esponja completamente sozinho no lugar que ele nem conhece. Isso dá a entender que Patrick foi forçado a entrar no ônibus. E a explicação que os outros ônibus não ter deixado Bob Esponja entrar é que o primeiro motorista que aparece provavelmente deve ter falado com os outros motoristas para não levar o Bob Esponja, como se ele quisesse vingar por Bob Esponja não ter pagado ele. Cara, isso faz muito sentido, porque convenhamos que o Bob Esponja consegue irritar qualquer um, e tudo que aconteceu com o Bob Esponja durante o episódio, sem sombra de dúvidas, foi proposital. Agora sobre o Patrick, na cena que ele é levado pelo ônibus, ele simplesmente começa a gritar. E cara, isso fez me levar a várias perguntas. Por que o Patrick não pulou? Por que ele não pediu o motorista para parar o ônibus? Mas a verdade é que Patrick foi forçado a entrar no ônibus só para deixar o Bob Esponja num lugar estranho e sombrio. E sendo sincero, eu não acho que essa teoria seja viajada. Até porque se o motorista só levou o Patrick, é porque o motorista não tinha nenhum problema com ele. Afinal, na primeira cena que o motorista aparece, quem deixa irritado é o Bob Esponja. E outra que na cena final podemos ver o Patrick no mesmo ônibus indo para a fenda da pedra. E eu acho que provavelmente o Patrick não tenha deixado o Bob Esponja para trás propositalmente. E tipo, cara, ele é o único amigo dele. Então ele não teria nenhum motivo para fazer isso. E uma prova disso é no episódio do Lar Doce Abacaxi, em que aparece um monte de nematóides na fenda do biquíni. E eles começam a comer tudo que vê pela frente. E a casa do Bob Esponja acaba sendo uma delas. Eles então usam um canudinho e sugam a casa do Bob Esponja. E ela acaba encolhendo. Bob Esponja então acorda sem entender nada e depois percebe que a casa está encolhendo e ele começa a ficar desesperado. E então ele decide ligar para o Lula Molusco, só que Lula Molusco simplesmente caga pra ele. Vocês estragaram meu dia, Bob Esponja. Lula Molusco, me ajude, a minha casa tá encolhendo, levantei hoje, eles estão ficando menor, eu não sei mais. Logo depois Patrick vê o que aconteceu com a casa dele e ele fica completamente surpreso. Bob Esponja fica muito triste e pensa que vai voltar a morar com seus pais, mas essa cena mostra que Patrick é um excelente amigo. Espera! Você e o Gary podem ficar comigo! Mas que legal! É! Vamos ser colegas! E só lembrando a vocês que esse Patrick é o da primeira temporada, ou seja, esse Patrick realmente se importava com Bob Esponja, mesmo sendo burro e lerdo, mas depois os roteiristas simplesmente cagaram ele. E outra coisa que passou despercebido nesse episódio é o motorista, e mano, quando eu revi esse episódio, eu parei pra pensar, esse não é o Ned Peterson, o mesmo cara que alguns episódios depois se tornou policial? Quem estava lá quando Bob Esponja ficou preso na fenda da pedra? We need to get back to Bikini Bottom. Bom, como não existe uma informação concreta que o motorista seja mesmo o Ned Peterson, nunca vamos saber quem é esse cara. Talvez poderia ser um figurante que foi reutilizado para ser o Ned Peterson. Mas uma coisa é certa, se tudo isso que aconteceu com o Bob Esponja foi uma vingança, um sequestro ou sei lá o que, esse motorista pode ser um dos maiores vilões que já existiu em Bob Esponja.